Olá, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, aqui com vocês. Estamos juntos aqui para mais um vídeo, mais uma gravação, mais um estudo da palavra do Senhor. E começamos sempre falando daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? E sempre nós falamos o quê? A mesma coisa. Conhecer sem viver a palavra de Deus simplesmente não significa nada. Então, nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Então, que essa palavra de hoje seja uma palavra viva, seja uma palavra que possa realmente estar edificando a tua vida. E que você e eu possamos viver essa palavra. Nós temos aqui os nossos serviços, né, que são feitos todos por Zoom, e a gente convida você a convidar outras pessoas para que a nossa família possa crescer, a convidar mais pessoas para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Bom, o estudo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que não é menos importante do que qualquer outro assunto que nós já falamos. Nós vamos falar sobre legado, sobre o nosso legado, não é? E no final do estudo, você vai conseguir responder primeiro o que é legado, né? Em segundo lugar, você vai conseguir responder também qual legado foi deixado para você e para mim. Qual legado nos foi deixado e o que a gente aproveitou desse legado, né? Qual legado eu tenho seguido, qual legado eu tenho praticado na minha vida. E o que é mais importante, qual é o legado que eu vou deixar para gerações que vão vir? Então, a gente muitas vezes pensa que vai deixar o legado para a família. Não, mas pode ser família. Nós, como igreja, para as pessoas que estão junto com a gente. Qual é o legado que nós vamos deixar? Legado não é lembrança. Ai, como ele era bonzinho, como ele era legal. Não, não, não. Legado é algo mais profundo. Então, a gente vai começar definindo o que é legado. Mas, antes disso, a gente precisa entender que, muitas vezes, existe uma confusão entre legado e herança. E as pessoas acham que herança é a mesma coisa que legado. Só que não é. E a gente vai ver. Primeiro, o que significa uma herança? Uma herança é quando o teu pai, a tua mãe, alguém da tua família te deixa um patrimônio, te deixa uma casa, um carro, te deixa uma estabilidade financeira. Isso é uma herança, né? É uma herança de uma empresa. Então, o teu pai, a tua mãe, o teu tio, sei lá quem, deixou para você uma herança. Então, herança é algo físico, herança é algo palpável, herança é alguma coisa que você vai usar na tua vida, mas fisicamente, como patrimônio. Você vai ter uma casa, um carro, um apartamento, um edifício, uma indústria. Você vai usar isso aí. Ou você vende, ou você administra, ou você aluga, ou você usa, alguma coisa você vai fazer. O dinheiro que vão deixar de herança para você, também você vai usar para o teu bem-estar. Você vai trocar de carro, trocar de casa, viajar, enfim, você vai fazer alguma coisa. Isso é herança. Agora, o que é legado? Legado é alguma coisa abstrata. Legado é alguma coisa que você não pega. Legado é conhecimento. Legado é um conjunto de princípios que você segue, sendo do teu pai, da tua mãe, de alguém que você admira, de alguém que tem uma relação mais profunda com você, né? Isso é legado. E é disso que a gente quer falar. É disso que a gente quer falar. As duas coisas podem ser boas ou más. A herança pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser uma grande malignidade na nossa vida. A gente vê, em termos de herança, a gente vê muitas famílias sendo destruídas. Por quê?
porque quando o pai morre ou quando a mãe morre e tem muito dinheiro, tem muitos bens materiais, e esses bens não foram divididos quando o pai e a mãe estavam vivos, é só desgraça. Porque um quer mais que o outro, um acha que recebeu menos que o outro e quer receber mais. Então, a herança pode ser boa, mas ela pode ser má. E o legado, igualzinho. Né? Então, os princípios que a gente vai herdar nesse legado, eles podem ser bons ou maus. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre legado. O que a Bíblia tem para nos ensinar a respeito de legado? Vamos ler aí Salmo capítulo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Esse é um salmo de Davi maravilhoso, né? E ele fala que uma geração louvará outra geração. Ele está falando de geração, ele não está falando de pessoas, ele está falando de geração. Então, a geração do teu pai, a geração do teu avô, a geração do teu bisavô e assim vai. Davi está louvando a Deus, ou seja, a geração louvará a outra geração através do quê? Dos feitos que Deus tem feito, dos feitos que Deus tem realizado na vida de cada um de nós. Diz que todas as gerações louvarão o Senhor. Todas as gerações vão louvar a Deus. E aí vem alguém e pergunta assim, mas pastor, na verdade isso não acontece. Pois é. Quando você aceita o legado, né, você vai louvar o Senhor. Quando você aceita o legado, né, do teu pai e da tua mãe, que ensinaram você no caminho que você devia andar, você vai louvar o Senhor, porque você aceitou esse legado. Agora, quando você não aceita, você tem um problema. O problema não é mais do teu pai e da tua mãe. Teu pai e tua mãe já fizeram o que tinham que fazer. Né? Mas todas as gerações louvarão ao Senhor. Falamos de sequência, falamos de continuidade. Nós não falamos de alguma coisa que começa e não termina. Não, falamos de uma sequência. Então, se você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes aqui, porque minha mãe dizia isso, porque minha avó dizia isso. Esse é o legado que minha avó e minha mãe deixaram sobre a minha vida. E eu quero manter isso aí, e eu quero viver as coisas boas que esse legado oferece para mim. Agora, isso é uma sequência, isso aí é uma continuidade. Isso aí não morreu lá quando a minha avó morreu, não morreu lá quando a minha mãe morreu. Não, ela vai continuar. E aí você vai dizer assim, pastor, mas e os teus filhos? Bom, isso aí é um problema deles. Por quê? Porque todo o tempo que nós vivemos juntos, eles ouviam falar a mesma coisa. Olha, minha avó dizia isso, a minha mãe dizia aquilo. Ou seja, não é alguma coisa que termina. Ela termina quando você não quer dar continuidade. O legado, né, é algo assim bastante interessante, bastante importante. O legado ele vem para o teu conhecimento, né? E muitas vezes tem perguntas que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, qual será o impacto da nossa morte? Quando você morrer, qual vai ser o impacto que a sociedade vai ter com a tua morte? Uns vão dizer assim, graças a Deus, esse aí já foi. Menos um para dar dor de cabeça. Será que é isso? Ou vão chorar porque, vou chorar porque não dividiu o dinheiro direito. Ou vão chorar porque falam assim, puxa vida, que falta que essa pessoa vai fazer? Será que quando a gente morrer, quando nós morrermos, nós vamos deixar algum legado? Como é que as pessoas vão reagir à nossa morte? São coisas que a gente muitas vezes não gosta de conversar, né? Como vai ser essa notícia no dia a dia do nosso falecimento? Como é que vai ser essa notícia?
Olha, o pastor Darcio morreu, aleluia, aquele cara era muito chato, ele era muito rabugento. Como vai ser? Como será a notícia? Será que alguém vai falar assim, puxa vida, que grande servo de Deus, ele era, as palavras que o Senhor usava ele para trazer, era fantástico. Como vai ser, como essa notícia vai ser recebida, né? O que irão dizer ao nosso respeito? Ah, pastor, mas depois que eu morrer, pode falar o que quiser. É verdade, pode falar o que quiser. Mas nós estamos falando de legado. O legado que nós estamos deixando. A nossa vida, ela começa zerada quando a gente nasce. E a gente vai aprendendo as coisas. Coisas boas e coisas ruins. É mais fácil aprender as ruins do que as boas, né? Porque as boas dão mais trabalho. As ruins, não. As ruins a gente aprende rapidinho e vamos que vamos. Mas qual é o legado que a gente vai deixar? Né? Na nossa infância, na nossa adolescência, as pessoas que tiveram contato conosco, será que elas vão lembrar assim, puxa vida, como ele era uma pessoa legal, como era uma pessoa para frente, uma pessoa inteligente, uma pessoa dinâmica, uma pessoa alegre? Como é que vamos pensar? O que é que vai rolar ao nosso respeito? Como será o final da nossa história de vida? Porque nós estamos fazendo uma história, você gosta ou não, nós estamos fazendo uma história. Não importa se você tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, não importa qual a sua idade. Importa que você está fazendo uma história. Como será a nossa história de vida? Como é que ela vai ser contada? Ela vai ser contada com alegria, vai ser contada, oh, rapaz, olha, foi uma grande bênção conhecer essa pessoa, porque essa pessoa era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que inspirava a gente nas coisas do Senhor, uma pessoa que vivia orando, uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. Como é que vai ser? Ou, de repente, vai falar assim, sabe o que é? Esse aí, ainda bem que foi, hein? Porque ele falava uma coisa que ele não vivia, ele vivia coisas que ele não podia viver. Como é que vai ser? Como nós estamos escrevendo a nossa história? Sabemos que todos que morrem, né? Você já deve ter ido em algum enterro, então quando você vai no enterro e vê e fica lá toda noite velando, né? Isso aí pode ser um outro assunto, eu não concordo muito com isso, mas você passa lá à noite velando, o que se fala do morto? Ah, ele era uma pessoa boa. O cara era um carrasco, mas vou falar que ele era bom. Por quê? Porque todo mundo, quando morre, fica bom. Né? Será que isso faz parte do nosso legado? Não, isso faz parte da fofoca lá do enterro, né? Quando você está velando o morto lá. Então, o que acontece mais em velório? Acontece um monte de piada, acontece um monte de situações, fala um monte de coisa, e muitas vezes, né, ou poucas vezes falam, mas esse cara era bom mesmo. Mas a coisa vai andando assim. No dia em que morremos, pelo que nós seremos lembrados. O que vão lembrar de você? Né? Amanhã vão lembrar aí do cuscuz, vão lembrar aí da tapioca, vão lembrar do quê? Da Aninha, o que vão lembrar da Aninha? Nossa, aquela carne que ela fez. O que vão lembrar? Né? Do seu João, o que vão lembrar do seu João? Não, o seu João só comia. Só comia? Não, o que vão lembrar do seu João? O que vão lembrar da Nilza? A Nilza é um amor. Vão lembrar isso dela. Por quê? Porque ela é um amor. Ela é meiga, ela é tranquila, ela é paciente. Né? Esse é o legado que ela está deixando. E de mim, o que vão pensar? Ok, como é que nós vamos ser lembrados? No dia da nossa morte, o que as pessoas falarão a nosso respeito? O que eles vão falar a nosso respeito? E nós vemos aqui uma passagem muito interessante que está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 1,
Se você ler o capítulo 1 inteiro, você vai entender a história de Davi e Jonatas. Como Davi lembrou de Jonatas? O versículo que a gente quer destacar é 1 Samuel capítulo 1, versículos 25 e 26. 2 Samuel capítulo 1, versículo 25 e 26. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Ou seja, o cuidado que Jonatas tinha com Davi. Por quê? Porque ele era rei ou porque ele era seu amigo? Esse era o cuidado que Jonatas tinha com Davi. Quantas vezes Jonatas livrou Davi das mãos de Saul? Várias vezes. Quantas vezes Jonatas livrou Davi de ser morto dentro do palácio pelas mãos de Saul? Esse é o legado que Jonatas deixa para Davi. Ou seja, Jonatas deixou um legado indescritível para Davi. Um legado do quê? Um legado de amor, um legado de cuidado, um legado de amizade, um legado do que é ser um irmão. E Jesus fala, né, que tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Quando precisamos olhar para um homem que tinha intimidade com Deus, quando a gente precisa olhar para um homem que teve intimidade com Deus, de quem a gente lembra? Pois é, lembramos de Enoque. Enoque tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele nem passou pela morte. Ele foi transladado. Ele não morreu. Esse é o legado de Enoque para a nossa vida. Um homem que tinha intimidade com Deus. Quando precisamos olhar para um homem que era íntegro, que tinha uma integridade inconfundível, a quem que nós lembramos? Lembramos de José e Daniel. Os dois estiveram em cativeiro e os dois não se corromperam. Eles continuaram tendo o mesmo Deus. Eles não usaram de vingança. Daniel, ele passou por 3 dinastias diferentes, né? E ele continuou íntegro em relação a Deus. Esse é o legado de José e de Daniel que deve servir para a minha vida. Uma vida íntegra, né? Enoque, uma vida de intimidade. Quando precisamos olhar para um homem humilde e quebrantado, quem que a gente lembra? Quem que você lembraria? Podemos lembrar facilmente de quem? Podemos lembrar facilmente de Davi. De Davi, que era um homem íntegro, era um homem humilde e era um homem quebrantado diante do Senhor. Era um homem que, quando soube que pecou, ele se humilhou diante do Senhor. Um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, este é o legado que Davi deixa para mim e para você, de ser uma pessoa humilde e quebrantada, de buscar ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Quando precisamos olhar para alguém que nos inspire pela singeleza de alma, uma pessoa que é uma pessoa tranquila, uma pessoa singela, em quem que nós lembramos? Lembramos de João. Não João Batista, que foi decapitado, mas o João, irmão de Jesus. O João, que era o discípulo amado. Então, quando você lê os 3 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, você vai ver que
todos eles relatam mais ou menos as mesmas coisas, com visões diferentes. Mas quando você vai para João, quando você lê o livro de João, você vai ver que João ele trata as coisas de Deus com um amor profundo. Ele trata com uma visão diferente. Ele trata com uma singeleza de alma tremenda. Esse é o legado que João deixou para mim e para você. Quando precisamos olhar para alguém que tenha conteúdo, disciplina e coragem. Para quem que a gente lembra? Quem que a gente poderia lembrar? O único, né? Lembramos do apóstolo Paulo. O homem que tinha inteligência, o homem que tinha estudo, o homem que era disciplinado, o homem que tinha coragem de enfrentar os reis, né? Esse é o legado que Paulo deixa para nós como um apóstolo. E hoje a gente vê tanta gente se intitulando apóstolo, né, que não tem a metade do conteúdo, nem a disciplina, nem a coragem, e tampouco a intimidade que Paulo tinha com o Senhor. Quando precisamos olhar para alguém que nos deixou exemplo de vida e de abnegação, quem que você lembra? Pois é, só existe um. Lembramos de Jesus. Jesus, que é o Deus encarnado em figura humana, que veio para quê? Para nos deixar um legado. Quando a gente conhece e vive a palavra de Deus, nós vivemos o legado que Jesus nos deixou. Jesus ele ficou aqui 3 anos nos ensinando. Esse é o legado dele para mim e para você. Legado, quanto que eu tenho usado deste legado? E a gente pode ver Jesus falando em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus nos dá aqui uma parábola para ele dizer o legado que ele está deixando para nós. Alguém que está firmado na rocha. Se você e eu estamos firmados na rocha, pode vir o vendaval que vier, pode vir a tempestade, pode vir o que for. Você e eu estamos na rocha. Por isso, eu não acredito muito quando alguém fala assim, ele era cristão e ele desviou dos caminhos do Senhor. Querido, só desvia quem nunca esteve na rocha. Porque se você está enraizado na rocha, você não vai desviar. Jesus deixou um legado marcando o mundo. Sabe como ele marcou o mundo? Jesus nos deixou um legado após mais de 2000 anos atrás. E continua vivo hoje dentro do nosso coração. Continua vivo hoje que a gente vê que o tempo foi marcado por ele. O que é antes de Jesus e depois de Jesus. Suas palavras, suas ações, sua fidelidade à missão que Deus deu para ele. A missão do quê? De Salvador da Terra. A missão para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. Seu exemplo máximo de vida reta. Quantas vezes você ouve Jesus falando, assim como o Pai, se o Pai me enviou, se o Pai quiser, ele nunca se colocou na posição de não, eu mando, eu sou. Não. Jesus, ele nos deixa um legado inspirador. Um legado diferente, que Paulo fala aos Filipenses capítulo 2, versículo 5.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que nós temos esse sentimento? Será que a gente está adquirindo esse legado que Jesus deixou para mim e para você? Esses ensinamentos que o Senhor deixou para nós, a gente está vivendo isso? A gente consegue viver isso? É um legado que fala até hoje. Os legados nos foram deixados e quais deles nós seguimos? Muitas vezes seguimos legados de coisas ou de pessoas ou de grupos que não tem nada a ver. E o que importa para nós? Não importa se o legado é deixado, se nós não seguimos. Não importa. Não importa se teu pai e a tua mãe deixaram um legado para você de educação, de obediência, de ensino, se você não segue. Não importa Jesus deixar o legado que ele deixou para a nossa vida, se nós não queremos seguir. Isso não importa. Na verdade, isso aí vai ficar de qualquer jeito. Mas e nós? O que nós temos deixado, o que nós temos seguido desse legado? Que tipo de referencial nós estamos sendo? Que referencial eu estou sendo de vida para outras pessoas? Que referencial você está sendo de vida para outras pessoas? Que legado você está deixando para outras pessoas? Quando morrermos, qual será o legado que fica de nós? Qual vai ser o legado? Temos que ter responsabilidade com a nossa vida e com o nosso legado, porque isso o Senhor deu para que nós administrássemos. Você pode deixar um legado bom, ou você pode deixar um legado ruim. A responsabilidade é toda sua. Qual o legado que estamos deixando em nossa vida familiar, em nossa vida profissional, em nossa vida cristã? Qual o legado que a gente está deixando? Será que as pessoas vão lembrar de nós, as pessoas da nossa família, as pessoas que trabalharam conosco, ou que trabalham conosco, as pessoas que comungam do mesmo cristianismo? O que as pessoas vão pensar de nós? Isso é legado. Isso é legado. Veja o que Davi fala no Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Isso aí é uma promessa para a nossa vida. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos e cumpre os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. E poder não é só poder financeiro, não é só poder bélico, poder para guerrear. Não, poder de decidir as coisas, poder de decisão. O que os nossos filhos, parentes, amigos, as pessoas que são nossos conhecidos dirão a nosso respeito? Qual o legado que nós estamos deixando para cada um deles? Essa é a sua e a minha responsabilidade. Isso aí eu não posso terceirizar para ninguém. E não sei se você tem observado no nosso canal, a gente tem falado muito de tomada de decisão. Que você tem que tomar decisão. Que ninguém pode tomar decisão por você. E no legado é a mesma coisa. A responsabilidade é nossa. E eu não posso terceirizar isso para ninguém. Ah, não, eu vou deixar... Não. Isso aí você não terceiriza para ninguém. Disso teremos que dar contas ao Senhor. Agora eu acho que vem a parte mais difícil do nosso legado.
tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, nós temos que dar contas a Deus. E a gente vê Jesus falando aqui em Mateus capítulo 25, versículo 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Se você lembra, esse capítulo 25, ele fala da parábola dos talentos, né? Que o Senhor deu 1 talento para um, 2 talentos para o outro, 5 talentos para o outro, e dos 5 multiplicou, né? E de 2 talentos multiplicou, e o de 1 talento não fez nada, ele simplesmente enterrou, né? E aí, Jesus fala aqui, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Essa parábola, Jesus está dizendo que ele ia voltar, e ele vai voltar, e ele vai ajustar contas com você e comigo, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos, das nossas atitudes. Ele vai ajustar contas com cada um de nós. Ou seja, o nosso legado também é um ajuste de contas. O perigo de falarmos coisas que não convêm. Jesus fala em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. De novo, Jesus nos ensinando através de parábolas. E aqui ele fala da parábola, em todo o capítulo 12, ele fala da parábola da árvore e dos frutos. A árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto, não é? E ele fala aqui de forma categórica, porque pelas tuas palavras será justificado. Aleluia, você justificado. Calma. Pelas tuas palavras também você será condenado. Então nós temos que tomar cuidado. O legado que a gente vai deixar, o legado que você e eu vamos deixar para outras gerações. E temos que tomar cuidado conosco. O legado que foi deixado para nós por Jesus, por Paulo, por Davi, por João, por Enoque, por Daniel, por José, por tantos homens de Deus. E o que a gente tem feito com isso? O que nós temos feito com isso? Pois é. Agora você já sabe o que é legado. Você já sabe alguns dos legados que foram deixados para você dentro da Bíblia. Mas tem legados que o teu pai, a tua mãe, o teu avô deixaram para você, o teu bisavô. Você também já sabe o legado que você tem seguido ou não. E agora, qual o legado que você vai deixar? Qual é o legado? E uma boa definição de legado, né, é essa. Legado não é o que você deixa para as pessoas, e sim o que você deixa nas pessoas. O que nós estamos deixando marcado nas pessoas? Para as pessoas nós deixamos o quê? Herança. Agora, nas pessoas, nós deixamos legado. E qual é o nosso legado? Qual é o teu legado? Qual é o meu legado? O que nós temos deixado marcado na vida das pessoas? Muito obrigado por você estar conosco até agora. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum tema que você gostaria que nós estivéssemos trazendo aqui dentro da palavra, vendo única e exclusivamente o que a palavra diz, escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo e nós vamos providenciar, né? E espero você no próximo estudo. No domingo nós temos culto também por Zoom e você é o nosso convidado. Ok? Obrigado. Convide mais um para que a nossa família possa estar crescendo em nome de Jesus.
Fica na paz, Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.